Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 12. É o título do nosso jornalzinho, 12º domingo do tempo comum. Já é do conhecimento nosso, mas é bom sempre a gente lembrar que a nossa caminhada de tempo comum compõe-se de 34 domingos, com esse título de Domingo do Tempo Comum, do qual a Palavra de Deus vai nos direcionando para vivermos bem essa certeza: Deus habita no nosso meio. Deus nos impulsiona a caminhar na esperança, mas com uma certeza, Ele caminha conosco. E nós vamos perceber isso ao longo dessas leituras que nos foram propostas hoje. Primeira leitura, ou melhor, as leituras em si, as 3 leituras que nós ouvimos, elas vêm nos convidar e ao mesmo tempo vêm apresentar as dificuldades daqueles que são fiéis à palavra de Deus, daqueles que dão testemunho da palavra no meio da sociedade. E esta fidelidade à palavra de Deus, ela custará muitas vezes sofrimento. Ela custará muitas vezes a dor, a perseguição. No entanto, aquela certeza de que Deus caminha conosco é maior e supera tudo isso. Vamos olhar as 3 leituras. A primeira leitura, profeta Jeremias, o capítulo 20. Vamos entender o contexto histórico em que foi escrito essa primeira leitura. 690 anos antes de Cristo. Nós podemos entender da seguinte forma: o profeta Jeremias, ele exerce a sua missão profética no reino de Judá. O povo de Deus era dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Era isso a totalidade do povo de Deus. O profeta Jeremias, ele exerce a sua missão no reino do norte, Judá, cuja capital era Jerusalém, lá pelo ano 650 antes de Cristo. E o anúncio profético de Jeremias se divide em 2 partes. A primeira parte se dá dentro do reinado de um rei chamado Josias, que foi um rei excelente para o povo de Deus. Defendia a religião, defendia a identidade política. Então esse rei Josias, ele faz uma reforma religiosa muito grande em Jerusalém. E essa reforma, ela tinha um objetivo: tirar de Jerusalém o culto a outros deuses e deixar somente o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus Javé. E essa reforma, ela tem o seu êxito, só que Josias morre. E no ano 609 é colocado no lugar de Josias um rei chamado Joaquim. E esse rei Joaquim fica substituindo Josias, e aí vem mais uma parte da pregação de Jeremias. No reino de Josias, Jeremias pregava que era preciso fidelidade a Deus, era preciso conversão, era preciso mudança de vida. E no reinado de Joaquim vem a segunda parte da pregação de Jeremias, porque Joaquim foi o pior rei que Jerusalém teve, em que se fomentava injustiça, infidelidade, a desgraça pairava sobre Jerusalém. Injustiça, muitas delas fomentadas pelo próprio rei. Infidelidade por quê? Porque
começou a se construir altares dentro de Jerusalém para cultuar outros deuses, tudo de novo. Tudo aquilo que Josias havia feito, Joaquim faz ao contrário. Então o povo estava perdido. Era preciso que se colocasse o norte de novo. E aí o profeta Jeremias vem dizer: olha, se nós não mudarmos de vida, se nós não olharmos para o Deus único, para o Deus verdadeiro, uma desgraça pode acontecer conosco. Era essa a essência da pregação de Jeremias no governo de Joaquim. Nós não podemos confiar em força de exército, nós precisamos confiar em Deus, porque Joaquim estava fazendo aliança com os egípcios para defender Jerusalém contra os babilônios. E Jeremias vem dizer: não, vamos colocar nossa força e nossa segurança em Deus. Só que ninguém dá ouvido para Jeremias. E no ano 597, o rei Nabucodonosor invade Jerusalém e leva para o exílio na Babilônia mais da metade da população. E tira o rei Joaquim do governo e coloca um outro rei chamado Sedecias. E esse rei Sedecias até que começa mais ou menos. Mas com o passar do tempo, ele se deixa corromper pela política e começa a fazer as coisas todas erradas. Gente, essa primeira leitura foi escrita 650 anos antes de Cristo. E já havia corrupção na política. Parece que a situação que a gente vive hoje é a continuação daquilo que começou há 600 anos antes de Cristo. Então o profeta Jeremias precisava fazer alguma coisa. Ele começa a profetizar tudo de novo. Olha só a fidelidade desse profeta à palavra de Deus. Se nós não confiarmos só em Deus, coisas horríveis podem acontecer conosco. Aí o rei Sedecias chama o profeta Jeremias e diz para o profeta: escuta aqui, você não anuncia nada de bom aqui em Jerusalém? Portanto, a partir de hoje você vai ser conhecido como o profeta da desgraça, que só anuncia coisa ruim. E todo mundo passa a zombar do profeta Jeremias. O profeta Jeremias passa a ser motivo de piada no meio do povo, de zombaria. Aí os babilônios começam a organizar o exército para invadir Jerusalém. E quando os babilônios vêm para invadir Jerusalém, o que acontece? Os egípcios, aquele povo que o profeta dizia: não faça aliança com eles, os egípcios defendem Jerusalém. E se cria uma alegria muito grande no meio do povo. Mais uma vez, o profeta é tido como um mentiroso. E aí levanta o profeta de novo e diz: olha aqui, gente, essa alegria é uma alegria passageira, é uma alegria que não vai durar muito. Jerusalém será toda destruída. Aí o rei Sedecias não tem dúvida, manda prender o profeta Jeremias, porque o Jeremias só estava falando bobagem no meio do povo. Lá no capítulo 37, versículo 11 do profeta Jeremias, nós vamos ver o relato da sua prisão. E na prisão ele é torturado, ele quase morre. Capítulo 38, versículo 13. E as palavras do profeta se concretizam. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói totalmente a cidade, destrói o templo de Jerusalém, e Jerusalém fica a ruínas. Portanto, caros irmãos, Jeremias é para nós o paradigma do profeta que sofre por amor à palavra de Deus, profeta que sofre por causa de Deus. E muitas vezes o profeta permitiu que a amargura do seu coração se traduzisse em palavras. Primeira leitura que nós ouvimos hoje. No entanto, ele nunca parou de lutar.
porque acreditava em qual Deus ele havia colocado a sua segurança, a sua esperança. Depois nós temos a segunda leitura, que nós ouvimos hoje, a carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 5. Essa carta aos Romanos, ela foi escrita no ano 57 da nossa era. E a comunidade de Roma, que tem o título de Carta aos Romanos, portanto, a comunidade de Roma, na comunidade de Roma existia dois tipos de gente. Existia aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e existiam os pagãos que não acreditavam em nada, mas resolveram fazer a opção por Jesus através da pregação de Paulo. Então moravam todos no mesmo lugar, na mesma comunidade. Dois grupos tão diferentes, mais cedo ou mais tarde ia acontecer alguma coisa. E aí os judeus, todos cheios de prepotência, diziam para os pagãos assim: para você ser cristão, primeiro você precisa ser judeu. E aí Paulo ficou sabendo de tudo isso, e aí teve uma confusão muito grande na comunidade. E Paulo chegou na comunidade e disse: não, o verdadeiro cristão, só Cristo basta para ele. Ele não precisa de mais nada. Só Cristo basta na nossa vida. Quando eu faço a minha opção por Cristo, eu faço a opção por uma vida nova. Quando Cristo, o sangue de Cristo passa a circular nas minhas veias, eu me torno uma criatura nova, uma criatura restaurada, um homem novo, um homem que exala o perfume da vida. Então eu não preciso ficar fazendo outras coisas para mostrar para os outros que eu sou cristão. Eu preciso fazer com que Cristo se torne conhecido e amado a partir da minha vida, que talvez seja o caminho mais difícil para ser cristão. Ser cristão dentro de quatro paredes, meus irmãos, é a coisa mais simples e mais fácil do mundo. Se o padre perguntar aqui quem não é cristão, eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. E ai daquele que levantar. Porque aqui dentro é fácil ser cristão. Agora, testemunhar e falar de Cristo depois que eu saio daqui é difícil. Testemunhar que eu sou um cristão verdadeiro quando eu tenho a possibilidade de ter alguns ganhos que não são lícitos é difícil. Testemunhar que eu sou cristão quando o motoqueiro me fecha ali no farol, eu tenho vontade de descer, é difícil. Testemunhar Jesus Cristo, muitas vezes com aquela vizinha fofoqueira que só fala mal da gente, é difícil. Mas é aí que eu vou mostrar se de fato eu acredito nesse Deus que eu venho buscar aqui dentro dessa comunidade. É lá fora o campo de missão. E é por isso que Jesus vem dizer no Evangelho de hoje: não tenham medo. Quem tem medo perde. Cristão verdadeiro, cristão que se enche da alegria de Cristo, ele não tem medo. O medo não pode ser um empecilho para que ele fale de Jesus, para que ele testemunhe Jesus. É isso que nós vamos encontrar em Mateus capítulo 10, o Evangelho que o padre acabou de ler, em que Jesus vem dizer: coragem, não tenham medo. A mensagem de Jesus não é para ficar entre quatro paredes por causa do medo, por causa do que o mundo vai dizer de mim, o que os vizinhos vão falar de mim, o que vão fazer contra mim. Mas é uma mensagem que, segundo Jesus, deve ser proclamada em cima dos telhados. E Jesus continua lá no versículo 28: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir alma e corpo no inferno. Portanto, o discípulo de Jesus não precisa ter medo da morte física. A morte física nós vamos experimentar mais cedo ou mais tarde. Nós precisamos ter medo daquelas pessoas que colaboram para a morte da nossa alma. É a pior de todas as mortes, é a morte que me faz perder a amizade com Deus. E quando eu perco a amizade com Deus, eu não acredito em mais nada.
eu me distancio de Deus, eu me torno uma pessoa individualista, eu me torno uma pessoa possessiva, eu crio um Deus que me serve. Eu não posso perder essa amizade com Deus. Portanto, nós precisamos ter medo de pessoas que nos levam por caminhos que nos fazem perder a amizade com Deus. Precisamos ter medo de pessoas que nos oferecem a possibilidade do céu sem o sacrifício. Precisamos ter medo de pessoas que nos oferecem um Deus que é capaz de me dar prosperidade, de me dar dinheiro, de me dar bens materiais, mas um Deus que não é capaz de me dar amor. Precisamos ter medo dessas pessoas. Jesus nunca nos prometeu nada material. Nos prometeu uma cruz. Quer me seguir? Tome a sua cruz e venha atrás de mim. O que é cruz senão sinônimo de dor, sinônimo de sofrimento? Para dizer que a caminhada daqueles que se dispõem a seguir Jesus é uma caminhada de abandono, de dor, de sofrimento, mas é uma caminhada que não para na sexta-feira da paixão, é uma caminhada que me leva para a manhã luminosa da Páscoa, onde a morte foi vencida, onde a vida prevalece, onde Jesus ressuscitado se torna e se transforma no nosso grande amigo de caminhada. Portanto, meus irmãos, peçamos nessa Eucaristia que esse Deus que está sempre preocupado conosco, esse Deus que está cheio de ternura para nos oferecer, peçamos que o mundo possa descobrir esse Deus no seu meio. O mundo já inventou tantas tecnologias para aproximar as pessoas, e Deus já nos deu um órgão que nos aproxima do seu amor misericordioso, nosso coração, que nos aproxima da misericórdia de Deus, que nos aproxima da ternura de Deus. E quanto mais próximo eu estou de Deus, mais de Deus eu me transformo. Quanto mais próximo do fogo eu estou, mais eu me queimo. Quanto mais próximo do pecado eu estou, mais eu me torno pecador. Portanto, vamos nos aproximar de Deus. A Eucaristia é o momento em que Deus desce do céu num pequeno pedaço de pão, para mostrar que está sempre perto de nós. E estando perto de nós, nós nos aproximamos dele e nos transformamos. E permitimos que ele nos transforme. Permitimos que o seu amor misericordioso entre nas nossas vidas. Portanto, ninguém pode sair do mesmo jeito depois que recebe Jesus dentro de si. Precisa sair transformado. Precisa sair com um compromisso. Esse Cristo que hoje eu permiti que entrasse no meu coração, agora eu levo pelos caminhos desse mundo, pelos caminhos da semana, onde eu vou testemunhar o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.